Sejam todos bem-vindos às aulas de algoritmos. Eu sou a professora Gina e estou encarregada de trabalhar com vocês esse conteúdo. Algoritmo é a organização passo a passo para realizar uma determinada tarefa. Esse passo a passo pode ser feito de três maneiras distintas: a descrição através de uma narrativa, o fluxograma, que é a representação dele através de símbolos, e o pseudocódigo, que é uma linguagem estruturada. Esse slide contém dois exemplos, um da narrativa do problema e outro do fluxograma. Perceba aqui, nosso problema é fazer alguma coisa passo a passo para calcular a média aritmética de um aluno. Então, como que a gente calcula a média aritmética de um aluno? Por exemplo, se forem duas notas, duas provas, você pega, soma as duas notas e divide por 2. E, além de tudo, ela tem uma convenção. Existe uma média mínima para você dizer se o aluno está aprovado ou não está aprovado. Então, é isso que nós vamos fazer aqui. Então, a narrativa está bem clara: obter duas notas de provas, calcular a média aritmética, que é somar as duas notas e dividir por 2. E depois analisá-las. Se a média for maior que 7, nós vamos escrever que o aluno está aprovado. Se ela for menor, ele está reprovado. Dê uma olhada no fluxograma, que é esses símbolos. Então, ele começa com início, estou indicando o início do meu problema. O que eu tenho primeiro? Então, para eu calcular a média aritmética, eu tenho que ter as duas notas. Então, esse N1 e esse N2, aqui representados, significa pegar a nota 1 e a nota 2. Depois, embaixo, no retângulo, eu tenho média, uma setinha, significa a média está recebendo como conteúdo a variável média, nota 1 mais nota 2 dividido por 2. Então, ou seja, estou fazendo a conta da média aritmética. O próximo é um losango, ele representa uma condicional. E dentro dele está escrito média maior ou igual a 7, e perceba que tem um V e um F, então se for verdadeiro ou se for falso. Se essa média que nós obtemos na conta anterior for maior ou igual a 7, ele vai para o lado da setinha que está verdadeiro. Então, vai aparecer aprovado. Se essa nota não for maior ou igual a 7, então ela vai para o lado da setinha que tem o F, falso. Então, vai aparecer o reprovado. E depois nós temos o símbolo de finalização. E o pseudocódigo, ou português estruturado, e o pseudocódigo ou português estruturado é você escrever cada detalhe, mas de forma enxuta e de uma forma que pode ser passada para qualquer outra linguagem de programação que a máquina vai entender. Então, eu não posso escrever de qualquer jeito. Tem algumas regras que a gente tem que seguir. Então, no decorrer do nosso curso, agora nós apresentamos um exemplo desse português estruturado para o nosso mesmo problema, que é o cálculo da média. Então, primeiro está lá, algoritmo, cálculo média. Cálculo média é o nome que ele recebeu. Depois, var. Eu estou declarando algumas variáveis, e N1, N2 e média, e 2 pontos reais. O que significa isso? Significa que eu estou informando para a máquina que eu vou trabalhar com algumas memórias, ele tem que reservar esse espaço de memória para mim, e eu estou informando também qual tipo de informação que eu vou trabalhar. Então, quando eu coloco real, significa que eu vou trabalhar com um número real, no sentido de número real da matemática mesmo, ele pode ter casas decimais. Depois, início do meu programinha. Então, leia nota 1 e nota 2. Então, ele vai ficar aguardando até que o usuário digite a nota 1 e a nota 2. Feito isso, vai para a memória. O usuário digita e é guardado nessa variável nota 1 e nota 2. A próxima linha, eu vou calcular a média. Então, eu estou falando, média é a setinha. Então, na variável média, eu vou guardar o quê?
a continha, que é N1 mais N2 dividido por 2, que é o cálculo da média aritmética. Embaixo, a análise. Se a média for maior ou igual a 7, então, o que ele vai fazer? Vai escrever a palavra aprovado. Então, se isso for verdadeiro, ele escreve a palavra aprovado. Se não, que significa se ele for falso, ele escreve a palavra reprovado. Finalizei o C e finalizei o meu algoritmo. Bom, vocês viram que quando nós escrevemos o nosso português estruturado, nós usamos variáveis, né? Quais os tipos de dados que eu posso guardar? No nosso caso lá, nós usamos o real. Então, quais são os tipos de dados que eu tenho? Eu tenho dados numéricos, dois tipos. O inteiro, que só guarda número inteiro, e o real, que pode guardar os números com casas decimais e até os irracionais. Por exemplo, raiz de 2 é um número irracional, então ele pode guardar o resultado disso. E dados literais significa o quê? É uma cadeia de caracteres, palavras, tá? E eles podem ser representados entre aspas. Normalmente é assim. Em inglês chama-se de string. E os dados lógicos são os dados booleanos, que é verdadeiro ou falso. Além disso, as variáveis possuem 3 tipos de atributos, né? Quais são eles? O nome, o que a gente já viu, né? Por exemplo, no nosso caso, a gente chamou de N1 e N2. O tipo de dado que ele vai guardar e a informação que ele está guardando propriamente dito. O nome da variável não pode ser escrita de qualquer jeito. Primeiro, não é aconselhável dar 1, 2, 3, 4, 5, nada disso, tá? Como está no nosso programinha lá. Se eu vou guardar a primeira nota, então teria que ser nota 1, nota 2, para a pessoa que vem após ler o meu algoritmo e entender realmente o que eu estou fazendo. Se você só coloca símbolos, a pessoa que vem depois não vai entender, só você que fez é que vai entender. Então, aqui embaixo a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, salário está correto. Um ano, para representar, por exemplo, primeiro ano, também está correto. A espaço casa está errado. Eu não posso colocar espaço no nome da variável. Ela tem que ser tudo grudadinha, tá? Sal barra hora, que acho que a pessoa que fez isso quis dizer... Bom, uma variável, ela possui... Então, as variáveis, elas possuem basicamente 3 atributos. Quais são eles? O nome que a variável tem, o tipo de informação, o tipo de dado que ela vai guardar e a informação propriamente dita que é guardada na variável. O nome que nós damos para as variáveis não pode ser de qualquer forma. Ele tem que ter lógica com a informação que ela vai guardar. Como no nosso primeiro exemplo ali, salário, está correto. Ela provavelmente será usada para guardar alguma informação referente a salário. Um ano também está correto, provavelmente está guardando alguma informação de primeiro ano ou refere-se a uma informação que foi guardada pela primeira vez de um ano, alguma coisa assim. A casa com espaço no meio está errado. Tem que ser uma palavra só, não pode conter espaços no meio. E sal barra hora também está errado. Eu não posso usar o caractere barrinha para separar. Eu posso usar, como está na linha de baixo, o underline. O underline é correto. Então, sal, underline, hora, para separar duas palavras. Então, não posso usar espaço, não posso usar barrinha, mas posso usar underline. E posso escrever a palavra toda junta também. E observando que o underline não pode ser usado no início do nome da variável. Agora, nós vamos ver como eu guardo uma informação numa variável e como eu mostro uma informação na tela, tá? A partir dessa variável ou uma informação fixa. Primeiro, para guardar uma informação na variável, é o nome da variável, a setinha voltada para esse nome da variável e o que eu quero guardar nessa variável. Mostrar na tela, eu mostro com a palavra escreva. E aí eu coloco
os caracteres que eu quero que mostre entre aspas, ou então o nome da variável, ela mostra o conteúdo que está na variável. Vamos ver dentro desse exemplozinho que a gente colocou embaixo, para ver se fica mais fácil. Então, algoritmo é exemplo. O nome do algoritmo é exemplo. Quais são as variáveis que ele tem? Ó, preço, unit, perceba que eu usei o underline para separar. Preço, total. Os dois são no formato real, número real. E quanti, para quantidade inteira. Início, ó, a variável preço unit, setinha para ela, está recebendo 5. Quanti, a variável quantidade, setinha para ela, está recebendo o número 10. Preço total, setinha para ela, está recebendo o preço unit, unitário, asterisco significa multiplicação, então preço unit multiplicado pela quantidade. E depois nós guardamos isso, ó, na variável preço total. Então, quando eu escrevo preço, escreva preço total, ele não vai aparecer a palavra preço total como está escrito aí. Vai aparecer na tela o valor do cálculo, porque foi isso que eu guardei nessa variável. Para finalizar, a estrutura do comando de decisão C, que a gente já tinha comentado e explicado lá na frente. Então, se uma condição que a gente coloca for verdadeira, ele mostra uma informação ou executa um certo comando. Se ela for falsa, ele executa o outro comando. Voltando no primeiro fluxograma lá, tá vendo? Ó, tem o losango, tem o V de um lado do bracinho do losango, tem o outro, o F do outro lado. Então, se a condição que eu colocar dentro do losango for verdadeira, ela vai seguir um caminho. Se ela for falsa, vai seguir outro caminho. E a estrutura no comando estruturado é se o que eu quero, a condição que eu quero, então o comando que eu quero que ela faça. Se não, se a minha condição não for verdadeira, ela vai fazer o outro comando e tenho que finalizar. Eu posso também ter um comando de decisão simples, que se for verdadeiro, ela faz. Se não for, ela não faz nada. Então, basta colocar a condição, então, e o comando que eu quero que ela faça, e já encerrar o comando C. E perceba que no fluxograma, o bracinho de F, de falso, fica vazio sem nenhum comando.